Vamos lá, então, irmãos, nós paramos, para quem não tem o livro, tá, irmãos, pode ir anotando, acompanhando, e os que têm o livro, nós paramos na página 32, né? Paramos lá no campo de batalha. Hoje nós vamos falar, né, do campo de batalha. Vamos ver o que é o campo de batalha. É onde o inimigo se envolve. Onde o inimigo se envolve na batalha? Vamos ver. Na maioria das vezes, o campo de batalha é o quê? É a nossa mente. O nosso campo de batalha é a nossa mente. Porque tudo ali passa pela nossa mente, né? É os pensamentos. Muitas vezes esses pensamentos de desânimo, pensamento assim que passa pela nossa mente, nossa, que vontade de largar tudo, que vontade, né, de estarmos aí, né, bate aquele desânimo, dá vontade de largar assim, abandonar mesmo o barco, né, vamos ter mais exemplos aí do que também vem, assim, a parte mesmo, né, falando também por mim, sempre também eu tô relutando contra tudo isso, aquele sentimento assim, não sou capaz, aquele sentimento de inferioridade, aquele sentimento assim, lógico, a gente, né, é o Senhor que nos faz capaz, é o Senhor que nos capacita, sem Ele, né, nós não somos nada, né, tira esse exemplo por mim aí, então, é todo esse pensamento que vem na nossa mente, pensamento de pecado, pensamento, né, muitas vezes de pecado grave, pecado pecaminosos, tudo isso. Então, onde o inimigo se envolve na batalha, na maioria das vezes, o campo de batalha é a mente, pois embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne. As armas do nosso combate não são carnais, são armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas. Destruímos, né, sofismas. O que é sofismas? É raciocínio. Então, o campo de batalha nosso é a mente. Então, o inimigo, ele vem nos atacando também na mente, né? Sofisma é no nosso raciocínio. É todo o quê? O orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus. Subjugamos todos os pensamentos para torná-lo obediente a Cristo, que está lá em Coríntios. São Paulo destaca ainda mais: o Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vamos lá, então. Está lá em Coríntios. A mente é um local onde Satanás e suas forças constantemente travam uma guerra para ganhar o controle dos nossos pensamentos, imaginação, convicção e decisões. Por exemplo, a perda do sentido do pecado é uma questão da mente. O ateísmo. O que é o ateísmo? É todas as pessoas que negam Jesus, né? Que não acreditam em Deus. Tem a sua existência na mente, né? Tá ali na mente. Eu não acredito, né? Muitas pessoas que também, enfim, julgam, né? Também até o Espírito Santo. É algo assim muito mesmo, né? A gente vê alguma força ali do inimigo. A convicção que o aborto também vem na nossa mente. O aborto não é pecado, Pela intercessão, a mente, né, é liberta do controle do maligno. Então, quando nós estamos posicionados em Deus, irmãos, quando nós estamos mesmo realmente nele, esse ataque mesmo do inimigo na nossa mente, estamos alinhados nele, a gente pode até ter um pensamento assim, mas sabemos que o Senhor, ele faz infinitamente mais quando nós estamos na presença dele, né, na nossa mente. Então, a nossa mente já é controlada, nós já somos controlados, que hora, né, não só intercessor quando estamos lá sozinhos na intimidade com o Senhor no nosso quarto, aonde nós estamos. Então, nós estamos travando essa batalha da nossa mente, entregando tudo aquilo que está na nossa mente, todo o pensamento. Então,
o inimigo quer roubar. A gente está vivendo, irmãos, também um mundo assim hoje, né? Nós estamos vivendo. O inimigo está fazendo com que os filhos de Deus, né, se distraem na oração. Quer tirar o foco, né, de Deus, dele. Então, nós estamos vivendo hoje, presenciando, né, até vendo, muitos mesmo, o inimigo, ele está afastando, quer afastar com distração, tirar mesmo o foco, né, tirar nós do foco do Senhor, através do quê? Da mente. Então, por isso que nós temos que pedir para o Senhor sempre, a mente, pedir para o Senhor sempre, colocar nossa mente, consagrar nossa mente, pedir o sangue precioso na nossa mente, para que nós não venha esses pensamentos, né, que nós possamos vencer tudo aquilo que está mal, quer falar? Vamos lá, então. A proteção do guerreiro é a armadura de Deus. Meu Deus, o que é essa armadura? Irmãos, antes da armadura, antes de eu ler isso aqui, eu vou estar falando para vocês da armadura de Deus. Sabe que lá em Efésios 6:10, né, essa oração que nós temos que estar fazendo, né, lendo, revestindo o Salmo 90, o Salmo 45, enfim, essas orações para mim são diárias. O Salmo 90, ou 91, né, tem Bíblia que é Salmo 90 e 91, o Efésios 6:10, e também Salmo 45 e Magnífico. Então, esses daqui diariamente mesmo nas orações. E fala assim, quando Paulo, né, isso aqui não está no livro, tá bom, gente? Isso aqui não está no livro, eu vou falar devagar, caso queira, aí também está anotando. Então, lá na carta, lá do Efésios, né, quando Paulo olha para os soldados, o que ele vê, né? Quando ele vai preso, né? Quando Paulo olha para o soldado, quando ele vai preso e vê os endereços, vê tudo que o soldado está vendo, né? Então, ele enxerga, o que o Paulo enxerga? Que os cristãos precisam, para se revestir, olhando para os soldados, ele vai ver o que precisamos ter para revestir. Para nós, o soldado que vence toda a batalha. Então, ele olha, né, o soldado, vê tudo aquele traje, então, nós aqui, né, aí ele vê o que o cristão precisa para estarmos aí vencendo, para estarmos aí vencendo todas as batalhas, todas as barreiras, todas as dificuldades do nosso dia a dia. Primeiro, então, ele enxerga o quê? Ele enxerga o primeiro adereço, né? Ele enxerga o capacete. O que é o capacete? Tomar, igual eu falei aqui, igual eu falei no comecinho, tomar o capacete da salvação. Quando a cabeça, né? Quando a cabeça para, não tem o que. Quando a cabeça, né, para, não tem o que fazer. Quando a gente está pensando em algum problema, né? A mente nossa está bem agitada, cuidar do que da mente. Então, por isso que tem que ele olha o capacete, né? Tudo aquilo que vem tirando nós do foco, nos afastando do Senhor, todo pensamento, pensamento de suicídio, depressão, enfim, tudo algo mesmo que tira do Senhor, vai trazendo para nós o quê? Uma morte mesmo cerebral. Por quê? Porque nós não estamos alinhados em Deus. Então, o capacete que ele vê é mudança, é pensamento, é posicionamento em Deus. Então, por isso que a nossa mente tem que estar alinhada em Deus, é posicionamento. Aí vem a couraça, nós sabemos que a couraça lá do soldado, que é a couraça da justiça, significa santidade, protege seu corpo com a santidade, o combate espiritual, a brecha, né, através das, assim, essa couraça, né, também é a couraça do quê? Nós buscamos entender do quê? Irmãos, então, a couraça é a santidade, é a entrega também a Deus, tá? Por isso que fala, né, pra gente estar protegendo os órgãos, que quando a gente está, assim mesmo, alinhados assim mesmo em Deus, a gente pode passar por todas as enfermidades, mas nós estamos ali posicionados em Deus. Então, a gente sabe que a certeza é ele ali, né? Aí vem o cinturão da verdade. O cinturão da verdade nos veste, né, da verdade. O Paulo diz, né, passar esse fio da verdade ao coração.
vamos ter o sentimento tranquilo, aquela transparência, né, aquela verdade aonde? No casamento, a verdade na família, a verdade com os nossos amigos, a verdade com os nossos irmãos de caminhada, enfim, sermos transparentes. Então, temos o cinturão da verdade, tá? Então, eu estou falando o terceiro endereço, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, são 6, tá, irmão? São 6 endereços que Paulo fala. Então, agora vai para o quarto. Então, o quarto é o quê? É o escudo, né? Escudo é uma arma defensiva do soldado, né? Que ele segura lá, que é a fé. Olha para vocês verem o principal. O escudo é a fé. O inimigo, né? A fé, o inimigo, se a gente sabemos que ele é ligeiro, né? Então, ele vai trabalhando aonde? Muitas vezes, na inveja, nos sentimentos, né? Sentimentos para tirar a nossa fé. Então, irmãos, a fé é o que? É acreditar em Deus. Então, ele vê esse escudo, como essa arma ofensiva mesmo, que é a fé, para nós não sermos atingidos. Aí vai vir o quinto, né, endereço, que é a espada, que é a palavra viva, irmãos. Nosso livro tem que ser a Bíblia, o nosso livro do cristão tem que ser o que? A Bíblia, dos intercessores tem que ser o que? A Bíblia. Então, é a palavra viva, eficaz, relata que o inimigo, com a palavra de Deus, que é a Bíblia, é uma espada, né, uma espada mesmo que liberta. Então, se nós estamos alinhados com a palavra do Senhor, a gente está em comunhão com Deus e o inimigo, ele teme a isso também. Aí o último são as sandálias, onde Paulo vê lá, né, que é a sandália da paz. Por onde ele passa, passando firme, leva a luz na escuridão, onde passa e deixa a paz. Então, é isso, irmãos. São 6 que eu falei aqui, né? Coisinha que a gente já viu, já sabe, mas é muito importante nós relembrarmos, né? Nós relembrarmos que é o principal. Efésios 6:10, é revestir mesmo da palavra de Deus, é revestir mesmo de tudo, né? De tudo que Paulo falou e que eu falei aqui, tá? Então, a conclusão, né, é orar sem cessar, rezar todos os dias, fazer tudo para Deus, tá, irmãos? Fazer tudo para Ele. Continuando, então. Agora nós vamos entender porque eu falei tudo isso. Proteção do guerreiro, né? A armadura de Deus, que tá lá na página 33. Continuando. Quem é o guerreiro? É um sentido geral, né? É um sentido geral. Cada fiel é um guerreiro. No entanto, no contexto da intercessão, cada intercessor é um poderoso guerreiro. Deus nos deu a armadura que devemos usar para nos proteger das táticas do inimigo, para impedi-lo de construir fortalezas e para libertar os que foram escravizados por ele. São Paulo nos adverte que devemos nos proteger com a armadura completa de Deus. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder da sua força. Reveste-vos da armadura de Deus, para que possais resistir à cilada do diabo. Ficai, pois, em prontidão, tendo a verdade com o cinturão da justiça, como a couraça aos pés, calçados com o zelo, em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Então, irmãos, olha para vocês verem, por isso que eu retomei lá, tá bom? Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus que está lá, né? Todo mundo sabe, Efésios 6:10, né? Então, é isso, irmãos. Até aqui tá tudo certo? Beleza, então. A carta do Efésio foi escrita por Paulo da prisão, né, em Roma, onde nós já, né, acho que todo mundo conhece, né, a carta dos Efésios. Então, Paulo escreveu lá em Roma, onde os soldados romanos guardavam São Paulo, refere-se a 6 partes
do equipamento normalmente usado pelos soldados romanos e compara-os com o equipamento a serem usados para a guerra espiritual. Então, por isso que eu falei, né, São Paulo, ele vê, né, aqueles trajes do soldado, e também ele vê como uma ferramenta ali, o Senhor foi dando inspiração para ele, aí ele foi escrevendo tudo isso para nós, né, que é a carta dos Efésios, que nós temos que ter a proteção, né, ter a espada, enfim, sermos ali protegidos, né, igual eu li aqui. Então, irmãos, é muito riquíssimo isso. Há duas maneiras de enfrentar Satanás. A primeira é defensiva. A primeira é a defensiva. Devemos defender a nós mesmos e o objeto de nossa intercessão contra seus ataques e táticas. Irmãos, a gente sabe que o inimigo, ele é astuto e tem o contra-ataque dele. Ele não está feliz que nós estamos reunidos aqui, que nós servimos a Deus, que nós estamos no ministério, a qual nós oramos, a qual nós clamamos, né, a qual o Senhor nos deu a unção para, né, rezar para as pessoas, curar, ter palavras de profecia, de ciência. Então, ele é astuto, a gente está aí buscando também a santidade. O que o inimigo vai fazer? Vai contra-atacar mesmo nós. Então, por isso que nós temos que estar aí alinhados, temos que saber discernir, né, quando é de Deus, quando é aquela vozinha que não vem de Deus. Então, a gente tem que estar discernindo tudo isso. Sejam bem-vindos, irmãozinhos que entraram aqui. Amém? Então, vamos lá. Então, a primeira é a defensiva, devemos defender de nós mesmos, o objetivo de nossa intercessão contra seus ataques e táticas. A segunda é a ofensiva. Então, nós temos a defensiva, que nós defender contra nós mesmos, né, vou falar, né, e também tem o quê? Nós vamos ter lá a segunda, né, a ofensiva, afastando-o e destruindo o seu território, para fervorosa intercessão contra suas obras. Nesse sentido, a armadura de Deus prescrita por São Paulo inclui duas categorias. As 5 primeiras armas são armas de defensiva e a última, a palavra de Deus, é tanto defensiva como ofensiva. Aí tem um escritor, né, que escreve lá, Derek, que escreve Batalha Espiritual, né? Enquanto Satanás mantiver a igreja na defensiva, seu reino jamais será derrubado. Portanto, temos a obrigação absoluta de sair da defesa, né, e da mera autoproteção, e ir para uma posição de ataque. Além da palavra de Deus, a intercessão é uma armadura poderosa de Deus, que é tanto defensiva como ofensiva. Nós podemos e devemos fazer guerra contra o maligno e suas estratégias através da fervorosa intercessão. Então, aqui está, irmãos, a defensiva, a ofensiva, quando nós estamos em oração na intercessão, as duas andam juntos, né? Então, a defensiva e a ofensiva, a ofensiva é quando nós rezamos e fizemos aí uma barreira no mundo espiritual, onde o inimigo não vai nos contra-atacar. Então, isso aí já é a defensiva nossa, né, e a ofensiva. Então, Jesus fala do poder que ele concede a cada fiel. Ele diz, eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados, que está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Expulsar demônios através do exorcismo pertence aos bispos, né, ou os outros sacerdotes autorizados pelo bispo. Isso aí a gente já sabe. No entanto, cada cristão pode orar pela libertação do mal. O Pai Nosso, ensinado pelo próprio Jesus, não quando orada com fé, mas também melhor oração de libertação. Assim também é a Ave Maria e o Glória. A recitação
invocação fervorosa do creio é a invocação dos anjos e santos com fé. São meios bastante eficazes diariamente, já é uma libertação, tá bom? Já é uma libertação para nós, para os nossos, enfim. Então, irmãos, olha que coisa mais linda aqui que eu achei, sabe? Quando Jesus, voltando um pouquinho ali, Jesus fala do poder que ele concede a cada um de nós, a cada fiel, né? Se os fiéis, né, soubessem que estaria todo mundo já, enfim, convertido, mas é algo assim, é maravilhoso mesmo o dom que o Senhor nos dá aqui para nós intercessores, é o dom mesmo de expulsar, né, o inimigo, é o dom mesmo da cura, do discernimento, enfim, da sabedoria, né, quando o Senhor, ele fala, quando ele quer fazer entre nós, em nós, através de nós, ele vai fazer mesmo, mas por isso, né, nós temos que estar alinhados nele, nós temos que entrar em intimidade também com ele, para que ele possa fazer em nós, amém? Agora nós vamos na página 35, irmãos. Ficou bem claro aqui? Se tiver alguma dúvida, né, quiser perguntar algo, irmãos, ficam à vontade. Alguém quiser complementar também, tá? Então, vamos lá. A intercessão na tradição cristã. Gente, esse aqui é muito importante também. E é muito lindo. Por que é lindo? Porque o livro que está aqui recitando é os livros dos intercessores, quando eles pedem intercessão para Deus. Quem não teve oportunidade ainda de estar lendo, né, vocês podem estar agora, né, tiver curiosidade, pegar esses livros aqui que vai estar falando, a passagem da Bíblia. Então, temos vários modelos de intercessão no Antigo Testamento, como de Abraão, Moisés, Josué, Salomão, Samuel, Davi, Elias, aí tem a Esdras, né, Noêmias, Esther, Jó, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel e Amós. Irmãos, todos esses livros aqui na Bíblia do Antigo Testamento é riquíssimo mesmo, principalmente também o livro das mulheres, né, que tem a Judite, que não foi citado aqui tem a Esther, tem lá também Tobias, o livro, né, de Sara e Tobias, é a coisa mais linda mesmo esses livros. Então, só não vou aprofundar, senão a gente vai estender um pouquinho, tá? Mas a gente vai ter oportunidade ainda. Então, a intercessão era considerada uma parte essencial do ofício profético. Como o profeta é esperado ser o porta-voz de Deus no meio do povo. Assim, também, ele devia ser o mediador de suas necessidades diante de Deus. No Novo Testamento, também temos poderosos modelos da intercessão, né, em Maria, na igreja primitiva, lá em Atos, né, em São Paulo e em outros. A igreja, pela caridade, é exemplo e oração, trabalha pela conversão dos pecadores. Olha que coisa mais linda, gente, como é a nossa intercessão. Salvar almas, é nós estarmos ali em favor dos outros. E também e esses irmãos que estavam, que cita aqui do Antigo Testamento, né, Noemias, Moisés, Davi, todos eles que estão aqui falando, intercederam para quem? Para o povo, intercederam para salvar as almas das pessoas que estavam necessitadas. Então, hoje nós somos chamados a ser esses profetas, ser esses intercessores fervorosos mesmo, mas aquele que crê em Deus, aquele que tem a fé em Deus, que mesmo o mundo caindo, mesmo, né, mesmo nós percamos tudo, mas a gente tem aquela fé que Deus está no controle de tudo, de toda a nossa vida. Então, agora nós vamos estar passando lá. A comunhão dos santos. Vamos ver. A intercessão é o fator-chave que forja a comunhão dos santos, é uma doutrina tradicional da igreja. A igreja consiste da igreja peregrina ou da igreja militante na terra, e da igreja penitente ou da igreja sofredora, composta daqueles que morrem com imperfeições e que estão em um estado de purificação no purgatório. Olha, gente, olha que profundo isso.
olha para vocês verem, os santos intercedem por nós. E é da igreja triunfante composta dos santos no céu. Então, tudo isso foi para falar para nós, que os santos intercedem por nós no céu, que tem o purgatório. É da igreja triunfante composta dos santos no céu, uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim, é preciso crer que existe uma comunhão dos bens na igreja. Está lá no Catecismo da Igreja Católica falando isso. Irmãos, olha para vocês verem como nossa igreja é riquíssima, tem vários meios de chegar até Deus, vários meios que Ele nos mostra. É muito riquíssima a nossa igreja. A igreja nos ensina que os santos intercedem por nós, estando mais intimamente unidos com Cristo, consolidam mais firmemente a igreja na santidade, enobrecem o culto que ela presta a Deus na terra. Contribuem muitas maneiras para a sua mais ampla edificação em Cristo. Não cessam de interceder por Ele, com Ele e nele, a nosso favor diante do Pai. Imagine os santos que a gente tem intimidade, que a gente conversa, né? Imagine eles lá intercedendo por nós, lá do céu, né? Intercedendo junto, né? Pedindo junto com os anjos por nós. É coisa mais edificante. Gente, então vocês verem, a gente tem o céu inteiro a favor nosso, porque temer, além de nós termos essa confiança a Deus, essa fé em Deus, nós temos a Virgem Maria, os santos, enfim, nós temos o céu inteiro, né, os santos intercedendo por nós, então a gente não pode ter medo, né, às vezes nosso humano fala mais alto, mas vamos lá prosseguindo. Então não cessam, né, diante de interceder por Ele, com Ele e nele, a nosso favor diante do Pai, apresentando os méritos que a terra alcançaram, graças ao mediador único entre Deus e os homens e Jesus Cristo. A nossa fraqueza é assim de irmãos. Assim como os fiéis intercedem uns pelos outros, aqueles que estão no céu podem interceder por aqueles que ainda não chegaram lá, que somos nós. Olha que coisa mais linda, irmãos. Então, tenha certeza no nossa coração. Saímos hoje daqui com a certeza que o céu inteiro está ao nosso favor, que os santos estão intercedendo conosco. Então, é coisa assim, muito edificante mesmo. Irmãos, ficaram alguma dúvida? Querem complementar, falar algo? Ficou bem claro? Amém. Irmãos, a gente vai deixar... Vamos parar na página 36, tá? Senão vai estar... A gente vai parar ali, ó. Outras formas de intercessão, tá bom? Alguém quer falar algo? Quer compartilhar?